Olá pessoal, como estão todos? Tudo bem? Espero que todos com saúde. Bem, nesse vídeo eu vou fazer uma breve apresentação da continuação do assunto que nós estamos estudando, do plano cartesiano. E vamos falar sobre inclinação da reta, equadração reduzida da reta, a relação que ela tem com a função afim e o coeficiente angular, ok? Então, a introdução aqui, ele fala um pouco da inclinação da reta. Aqui é uma breve definição e como a gente adota o sentido das retas, né, no plano cartesiano não paralelo ao eixo x. Então, dado dois pontos A e B fixos, distintos, sendo esses pontos da reta, então o sentido positivo será da menor ordenada para maior ordenada, ok? Como você pode observar aí, o ponto A ele está nas menores ordenadas, então, assim, sentido da reta é da menor para maior, ok? Isso é bem simples, dá para entender aí. A inclinação da reta. Então, a inclinação da reta seria o ângulo que a reta faz com o eixo das abscissas, em resumo, né? De preferência o menor, mas a gente vai ver que quando ele estiver no terceiro quadrante, a gente vai, por questões de trigonometria, a gente vai adotar o suplementar, ok? O ângulo suplementar. Então, seja aí o ponto de interseção de R com o eixo X. O ângulo que a reta R forma com o eixo X é o menor ângulo formado pelas semirretas X e R. Então, aqui se vocês observarem, temos a semirreta, né? Um pedaçozinho da abscissa, até a interseção, né? Então, esse ângulo que a gente forma aqui entre as semirretas, certo? É a inclinação, ok? Aqui são os casos possíveis, né? Quando o ângulo for entre 0 e 90 graus, ele vai estar aqui no primeiro quadrante. Quando o ângulo for entre 90 e 180, ele vai estar aqui, né, no segundo quadrante, certo? Quando a reta chegar no terceiro quadrante, ela volta para o primeiro quadrante, se é que vocês me entenderam. Então, o ângulo ele vai variar só entre 0 e 90 e 90 e 180. Porque no momento que ela passa para o outro lado, é como se ela estivesse no primeiro quadrante. Essa situação. Similar ao quarto quadrante aqui. A gente não pega o ângulo do quarto quadrante, a gente pega do segundo quadrante. Ok? Se ela for paralela, é como se fosse uma reta constante, a gente vai ver lá na frente, certo? O alfa aqui, no caso, é 0 graus. E aqui ela é perpendicular ao eixo das abscissas, dando 90 graus. A gente sabe que a tangente de 90 não existe, né? A gente vai ver lá na frente, tá? E a função, não existirá a função, a gente vai ver também, ok? Então, esses são os casos possíveis da inclinação de uma reta. Aqui um exemplo, né? Ele dá a reta R, x menos y igual a 0. Se você passar o y para o outro lado, a gente vai ter que os pontos são x igual a y. Então, é a bissetriz do primeiro, terceiro quadrante, ou seja, dos quadrantes ímpares. Como está escrito aí, 45 graus. E se você pegar a reta S, x mais y igual a 0, se você passa o y para o outro lado, a gente vai ter o quê? Que x igual a menos y vai ser o quê? Vai ser essa reta aqui, que você pega os pontos de x negativo, leva
no positivo de y. E da mesma forma, os negativos de y levam nos positivos de x. Então, isso aqui é a bissetriz do segundo quarto quadrante, ou seja, dos quadrantes pares. Ok? E aqui a gente sabe que a tangente de 45 é 1 graus, perdão, a tangente de 45 graus é 1, né? E a tangente de 135 é menos 1, ok? Vocês vão ver que tudo se relaciona, né? Vamos seguir aqui. A coeficiente angular ou declividade de uma reta R é o número real m definido por m igual a tangente de alfa. Então, aquele númerozinho que a gente viu no slide anterior, tangente de 45 igual a 1, então aquele 1 é o coeficiente angular daquela equação, tá? Então, aqui os gráficos possíveis, vejam que estão bem similares ao que a gente viu lá, da inclinação. Aqui alfa é agudo, né, que é maior que zero, até 90. Antes de 90, no caso, 90 já seria reto. O obtuso é quando ele é acima de 90. Aqui o coeficiente angular está dando negativo, né? Aqui o alfa, ele está sendo, no terceiro caso aqui, ele está com 90 graus, né? A tangente de 90 não existe, ou seja, não é possível definir coeficiente angular. Quando a gente levar para a função afim, a gente vai ver que não existe função, né? Quando o gráfico de uma função, quando ela é paralela ao eixo y, ela não existe função. Porque um ponto no caso aqui, se a gente chamar esse ponto aqui de 4, o 4 está indo em todos os outros pontos, o que não existe, isso na função não existe. É uma das necessidades da função que cada ponto vá em apenas um ponto da imagem, vá em um ponto do contradomínio. Do domínio vai um ponto do domínio vai em um ponto do contradomínio. Então, isso é importante. Um ponto do domínio não pode ir em dois, não existe essa função. Ok? E aqui, ela paralela ao eixo x, é como se for, o ângulo é 0 graus, é como se fosse uma constante. Ok? Então, agora o coeficiente angular, a gente vai calcular o coeficiente angular a partir de dois pontos, tá? Tendo dois pontos da reta, como vocês podem ver aqui, A e B, as coordenadas de A é x de A, y de A, e as coordenadas de B, xb, yb. Então, você fazer a diferença, ou seja, o que está variando de x e o que está variando de y, da abscissa e da ordenada, se você fizer essa razão, essa divisão, é exatamente o coeficiente angular. Ok? Então, aqui um exemplo, um rápido exemplo que a gente vai fazer aqui. Ele diz, calcule o coeficiente angular da reta que passa por o ponto A, menos 5, 4, e o ponto B, 3 e 2. Essa aqui é a equação que a gente vai utilizar. E aqui a gente vai usar da seguinte forma. A gente vai fazer A menos B e depois B menos A. Vocês vão ver que o resultado vai dar o mesmo. Então, no caso aqui, coeficiente angular YA menos YB, XA menos XB. O que é que a gente vai ter? O YA é 4, o YB menos 2, então fica 4 menos 2. O XA é menos 5 e o YB é 3, então fica menos 5 menos 3. Aqui a gente vai ter que em cima vai ficar 2 no numerador, no denominador vai ficar menos 8, e essa fração aqui, dois números pares, a gente pode simplificar, né? Dividindo por 2 em cima e embaixo, a gente vai ter que vai ficar 1/4. Então a gente fez menos 1/4, perdão. Então a gente fez o cálculo do ponto A para o ponto B. Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai fazer de B para A, e a gente vai ver que vai dar o mesmo resultado.
Então, acho que faltou aqui entrar a fórmula logo no início. Então, YB menos YA, XB menos XA. Quem é o YB? O YB é 2, YA é 4. Então fica 2 menos 4. Por causa desse menos aqui, tá? O XB, no caso, vai embaixo. XB. A gente vai ter o quê? O XB vai ser 3 menos 5, que é o XA. Aqui vai dar menos 2, né? 2 menos 4 dá menos 2. Menos com menos aqui dá mais. 3 mais 5 vai dar 8. Então aqui vai dar menos 4, como deu no outro. Calculando, né? A gente calculou o cálculo do ponto B para o ponto A. Tá? Então vocês observam que a variação, que a gente chama o delta, né? A variação de y dividido pela variação do x, né? Se você pegar do menor para o maior, do maior para o menor, do menor para o maior, não. Pegando de um lado ou do outro, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vai dar o mesmo coeficiente angular, ok? Então, falar um pouco agora da equação reduzida da reta. Seja R a reta cuja medida do ângulo de inclinação é alfa, e P de x um ponto genérico de R. A reta R intersecta o eixo das ordenadas em um ponto Q, cuja abscissa é nula, isto é, o ponto Q é 0 e n. Então está tudo representado aqui no gráfico, tudo que está escrito aí. Né? Nós temos a reta R, ela tem uma inclinação alfa, ela intersecta o eixo das ordenadas em um ponto. Né? Esse ponto, a abscissa é nula, é 0. Então, a ordenada vai ser exatamente onde corta o eixo y, certo? Esse ângulo alfa, ele trouxe aqui para esse triângulozinho retângulo, né? Porque são o eixo das abscissas com o cateto adjacente ao ângulo aqui do triângulo retângulo, elas são paralelas. Então, eu posso dizer que esses ângulos são iguais, né? São alternos internos, se eu não me engano. E tem um ponto P genérico aqui, tá? Então, a gente quando fez lá na equação da reta, só lembrando, a gente precisava o quê? Para definir uma reta, a gente precisava de 2 pontos para definir uma reta. Só que você pode definir uma reta também com um ângulo, ou seja, a direção da reta, e um ponto, que por onde ela passa. Então, a gente tem isso daí, ok? Então, dando seguimento aqui, utilizando o que a gente tinha, né, do coeficiente angular, né, que é YB menos YA, XB menos XA. Entenda B aqui como sendo P e o A como sendo Q, ok? Então, substituindo os valores de x e y e de 0 e n, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o coeficiente angular vai ser y menos n, né, que é o y de P, que é y, o y de n, de Q, que é n, o x de B, que é x, e o x de Q, que é 0. Então, resolvendo isso daí, a gente tem que o coeficiente angular é y menos n, ou seja, que essa equação reduzida da reta vai ser y igual a mx mais n. Efetuando aqui o produto de meios pelos extremos, né, a gente vai ficar com mx e 1 vezes y menos n. Quando a gente passar o n para o outro lado, a gente vai ter que o y vai ser mx mais n. Ok? Aqui um exemplozinho simples. Na figura, a medida do ângulo da inclinação R é 60 graus. Então, a reta está formando um ângulo de 60 graus com o eixo das abscissas. Intersecta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 2. Então, vamos encontrar a equação reduzida da reta. Então, a gente viu que a equação reduzida da reta é mx mais n. A gente viu que o ponto M, que é a inclinação, é um número real, que ele representa a tangente do ângulo alfa.
O ângulo alfa, nesse caso aqui, é 60 graus. Então, M vai ser a tangente de 60 graus. E a gente sabe que a tangente de 60 graus vale quanto? Vale raiz de 3. Então, o M, a gente tem raiz de 3. Então, o N, a gente já sabe que o N é o ponto onde a reta intersecta o eixo das ordenadas, que no caso vai ser 2. Então, basta substituir onde tem M por raiz de 3 e onde tem N de Natal por 2, que a gente vai ter a equação reduzida da reta. Então, como y é igual a mx mais n, então a equação da reta, reduzida da reta, faltou aqui a palavra reduzida da reta, é y igual a raiz de 3x mais 2. Ok? Falando um pouco agora da função afim, relacionando com a equação reduzida da reta. Vimos que a equação de uma reta oblíqua ao eixo das abscissas, expressa na forma geral ou reduzida, pode ser associada à lei de uma função afim, uma função dos reais, definida por f de x igual a ax mais b, com a e b reais e a diferente de zero. Okay? Porque se o a for zero, vai ficar 0 vezes x, vai ficar só a constante. Então, a gente pode relacionar a função afim com a equação da reta, ou a equação geral da reta, tá? Só que tem que ter algumas particularidades, que a gente vai ver agora. Então, se a reta está inscrita de sua forma reduzida, é possível fazer uma associação imediata de seus coeficientes aos coeficientes de uma função afim. Se ela não estiver na equação reduzida, estiver na equação geral, basta você isolar o y, que você vai encontrar a equação reduzida. Ok? Lembra que a equação geral que a gente fez era o quê? Era ax mais by mais c igual a zero. Era a equação geral da reta. Então, quando você isola o y, você está reduzindo a equação geral, no caso. Tá? Então, vamos agora comparar a função afim à equação da reta. Veja que a equação reduzida da reta ela é escrita da forma y igual a mx mais b. E a função afim é f de x igual a x mais b. No caso, reduzida mx mais n, perdão. Y igual a mx mais n. E a função afim, f de x igual a x mais b. Então, você pode relacionar. O m a gente viu o quê? Que é o coeficiente angular, a declividade. Né? E n é o ponto, a ordenada onde a reta corta o eixo das ordenadas. Né? Então, é a ordenada do ponto de interseção com o eixo y. Né? Aí a gente sabe que na função afim, o que é que diz esse a? Se ele é positivo, é uma função crescente. Se é negativo, é uma função decrescente, ou seja, é a inclinação. E esse bzinho, como é que a gente encontra esse bzinho numa função afim? Basta você fazer x igual a zero. Quando você faz o x igual a zero, você vai ter que f de zero vai ser a vezes zero mais b. A vezes zero é zero, então fica só o b. Então, numa função afim, se você quer saber qual é o ponto que a função corta o eixo das ordenadas, basta fazer o x igual a zero. Ok? Porém, é importante observar algumas... aqui são as representações gráficas. As representações gráficas da equação da reta, comparando com a função. Veja que elas são bem similares. A gente vai ter o ângulo alfa, né? O coeficiente angular aqui é positivo, que é a tangente do ângulo. Né? Aqui o A é crescente. Né? Quando for o coeficiente angular negativo, ela vai estar cortando ela vai estar com a inclinação entre 90 e 180. Né? Aqui no caso, a função afim, o A vai ser negativo, vai ser uma função decrescente. Né? Então, elas são bem parecidas. Temos que ter apenas uns cuidados nas observações, que vamos ver agora no próximo gráfico. No próximo slide, perdão. Então, é importante lembrar que se uma reta é vertical, ou seja, paralela ao eixo das ordenadas, ela não pode
ser representação gráfica de uma função. E se a reta é horizontal, paralela ao eixo das abscissas, ela pode ser associada a uma função constante. Tá? Então, eu já tinha falado antes, né? Se a gente tiver uma reta vertical, a gente não tem como representar uma função afim, né? Porque as funções, elas precisam pegar os elementos do domínio e levar num elemento do contradomínio. Um elemento do domínio não pode ter dois correspondentes no contradomínio. E quando você faz uma reta vertical, todos os elementos da imagem, no caso, os y, certo? Qualquer y que você pegar e você levar para a reta, vai ter um correspondente apenas. Ou seja, o único correspondente está em todos os pontos, vamos supor, da imagem, né? Do eixo y. Então, não é uma função. Tá? E se a reta estiver paralela ao eixo x, ou seja, a inclinação é zero, a gente não vai ter o coeficiente angular, vai ser zero. Então, aquele primeiro termo, o ax, para a função afim, ou o mx, vai ser nulo. Então, vai ficar só o outro termo, o coeficiente linear, que é exatamente o ponto onde a reta corta o eixo y. Tá? Então, a gente pode entender que ali é uma equação constante, uma reta constante, perdão, onde o ponto que corta o eixo y é o valor daquela constante para aquela reta. Okay? E aqui o vídeo está cortando aí um pouco, mas é um valor zero aqui. Tá? Aqui é só a representação gráfica da equação reduzida, né, da reta, como sendo y igual a 3x mais 2. Né? E a função afim dos reais nos reais, definida por f de x igual a 3x mais 2. Ela possui a mesma representação gráfica. Se vocês olharem, se você substituir os pontos de x, vão encontrar os valores de y semelhantes. Ok? Bem, pessoal, era isso. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, podem entrar conosco para tirarmos as dúvidas, ok? Bons estudos e até a próxima sessão de aulas, ok? Obrigado, tchau, tchau.